Bom dia, meus irmãos. Uma alegria estar com os irmãos novamente. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de dizer aos irmãos que em breve estaremos de volta aos nossos encontros aos domingos pela Escola Bíblica Dominical. Atualmente estamos fazendo através de gravações. Os irmãos têm assistido às gravações, tem sido muito abençoador. Os professores têm se empenhado nesse ministério, aprendendo, ensinando através dessas plataformas. E elas são muito bem-vindas, irmãos, porque imagina essa pandemia há 20, 10 anos atrás, onde não tínhamos esses recursos. Contudo, embora a gente consiga transmitir a mensagem, consiga fazer as lições dominicais, mas nada substitui aos nossos encontros que ocorrem durante a Escola Bíblica Dominical. Tem falado a alguns irmãos que os cultos de maior comunhão são aqueles que nós praticamos às quartas-feiras no culto de oração e na Escola Bíblica Dominical, especialmente durante o período que dividimos em classes. No culto de oração é um momento que nós temos um momento de oração uns pelos outros. O irmão ora por mim, eu oro pelo irmão, e a nossa amizade aumenta neste momento, a nossa comunhão aumenta. Desfrutamos de ajuda dos nossos irmãos, depois temos um momento de louvor e, finalmente, temos, neste culto de quarta-feira, um momento de instrução da palavra de Deus. E eu gostaria de dizer aos irmãos que os cultos de quarta-feira voltou muito bem. Eu gostaria de encorajar os irmãos a voltarem para os cultos de oração. Claro, nós temos todos os cuidados na entrada do templo, mas ali temos desfrutado de coisas grandiosas da parte do nosso Senhor. O curso, após o período de oração, de louvor ao Senhor, nós recebemos uma instrução do nosso curso Cresça 1. Tem sido uma bênção para a minha vida, uma bênção para a vida da minha família, tem sido uma bênção para a vida da igreja. Não perca a oportunidade de estar nos cultos de oração. É um momento muito precioso e eu fui, particularmente, quero testemunhar, que eu fui profundamente impactado com as 2 semanas que eu participei deste curso Cresça 1. Então, dê o seu nome na secretaria, não perca essa oportunidade. Se você não assistiu ainda, vale a pena ir ao YouTube e observar, né, recuperar esses cultos e esse curso para você também ser abençoado. Da mesma forma, a Escola Bíblica Dominical acontece no mesmo sistema. No momento que dividimos em classes, nós temos a oportunidade de trocar experiências. E muitas vezes irmãos mais experientes ou menos experientes nos mostram as suas dificuldades, as suas tribulações e como Deus pode resolver. E isso faz com que a gente se anime, seja encorajado a viver neste mundo mal. Nessa manhã, nós vamos estudar, à luz de Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, os frutos da tribulação. É possível ter frutos durante a tribulação? Então vamos para o texto. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações essa manhã, de maneira que possamos, Senhor, aprender, Senhor, de como podemos passar por tribulações com os nossos olhos fitos em Ti, ó Senhor. Ensina-nos mais uma vez, Senhor, através dessa lição. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, é um desafio muito grande neste dia em que estou gravando no dia 12 de setembro de 2020, gravar um estudo sobre frutos das tribulações. Temos experimentado, todos nós, de dificuldades na nossa vida por conta dessa pandemia. Mas nessa manhã, quando acordei, a primeira mensagem que recebi e li pelo WhatsApp foi a notícia triste, dolorosa, com muita dor e pesar. Recebi a notícia que a irmã Maria Manuela, uma missionária de Deus, havia falecido no hospital da Unimed. Uma irmã piedosa, com uma visão missionária que nunca conheci. Uma rapidez, uma avidez e diligência em pregar o Evangelho como nunca vi na minha vida, ao longo da minha vida cristã. Uma irmã que me ensinou quão belos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Conheci a irmã Maria Manuela pelos anos de 1995. Antes da inauguração da igreja, ela estava à frente de todo o trabalho. Ela já tinha uma certa idade, bem diferente da minha, mas com intrepidez, ela entrava nas ruas, nas comunidades carentes e algumas perigosas em Tóquio, para pregar o Evangelho. Houve muita resistência naqueles dias. Pessoas que maldiziam o nome dela, reclamavam, jogavam pedras no telhado da então congregação, perseguições, mas essa mulher nunca deixou de pregar o Evangelho. De maneira que essa irmã, para mim, foi uma irmã muito preciosa e para o ofício de Deus aqui na terra. Ela alcançou o seu propósito, abdicou sua vida inteira ao ministério da palavra de Deus. E com isso, muitas almas em Tóquio foram salvas e batizadas naqueles dias, naqueles anos que ela trabalhou em Tóquio. O autor da lição, ele começa essa lição narrando também algumas dificuldades na vida dele. Ele conta de um câncer agressivo que atingiu a sua esposa e foram dias de tribulações. Enquanto lia o relato do autor, inevitavelmente eu não pude deixar de recordar de uma irmã muito piedosa que era da nossa igreja, a irmã Bebete, uma mulher piedosa, com sabedoria irretocável. Todos os encontros que eu tive com a irmã Bebete, desde a minha infância, eram instruções que ela passava de dentro da Bíblia. Ela vivia, ela transpirava a Bíblia o tempo todo. Dona de uma sabedoria infindável dentro da palavra de Deus.
muito também diligente na instrução e na exortação, principalmente de nós que éramos adolescentes na igreja. Essa irmã sofreu por alguns anos de um câncer que culminou na sua morte. Lembro-me bem dos últimos momentos da vida dela, num leito em que fui visitá-la. Ela ainda esperava a cura que não chegou na sua vida. Mas tenho certeza que essa irmã desfruta de um momento com Deus face a face. Ela está com o seu mestre. Também me recordo da irmã Alcinéia Diaconisa da Igreja Batista de Tocos. Uma irmã igualmente piedosa, amorosa, com uma capacidade enorme de exortação no meio do povo de Deus. E no seu último aniversário, o hino que ela pediu que cantássemos foi que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa irmã também, de igual modo, esperava que Deus fosse curar. No entanto, a cura não chegou. Mas o testemunho dessas irmãs, desde a irmã Maria Manuela, irmã Bebete, irmã Alcinéia e outros, o testemunho desses irmãos hão de falar por muitas gerações. Vidas de testemunho em que a tribulação não pôde ofuscar na vida desses irmãos a luz do Evangelho de Cristo. De maneira, irmãos, que todo crente, em algum momento da sua vida, vai se envolver ou vai passar por tribulações. O autor, inicialmente, ele faz 3 perguntas em que todo crente deve responder. A primeira pergunta é: por que experimentamos as tribulações? Por que o crente passa por tribulações? Talvez você chegue para o Evangelho e as tribulações aumentam. A segunda pergunta é: qual deve ser a nossa postura, o nosso comportamento diante das tribulações? E a terceira pergunta que o autor nos faz: se é possível aprender alguma coisa durante a tribulação. Essas 3 perguntas eu gostaria que os irmãos guardassem em vossas mentes, porque ao final dessa lição nós pretendemos responder a cada uma delas. A primeira parte dessa lição, o autor lança luz sobre tribulação, pois a tribulação, ela produz em nós a perseverança. E isso está referenciado pela palavra de Paulo à igreja de Roma, que nós deveríamos nos gloriarmos até mesmo nas tribulações. Roma era uma cidade em que desfrutava de muita tristeza espiritual. E trazendo um pouco do contexto, nós podemos ver que no início do Evangelho, da chegada do Evangelho, o apóstolo Paulo encontra um local cheio de problemas sociais. Era uma vida mórbida, era uma vida insalubre e nociva que o povo, aquela comunidade desfrutava, e também os crentes que ali viviam. Em segundo lugar, como não havia uma estrutura sanitária, também não havia uma estrutura de justiça. A violência
assumia contornos assustadores naquela comunidade. Não havia justiça. E esse é um ponto, irmãos. O Evangelho, ele não só cumpre o projeto eterno de Deus para a salvação do ser humano, mas também o cristianismo, o Evangelho, é uma cosmovisão em que todos os países locais que foram evangelizados, eles foram transformados socialmente. É impossível, em um ambiente onde está o Evangelho, que tenha injustiça social. O Evangelho, ele vem para a salvação do ser humano, mas ele também cumpre um objetivo social. Mas acontece que aquelas pessoas que iam se convertendo na comunidade em Roma, elas passavam a sofrer perseguições. Nada novo diante deste céu, debaixo deste céu que vivemos. Quando olhamos para a nossa nação brasileira, diante de um sistema de corrupção, um sistema corrupto político, em que presenciamos frequentemente preconceitos, injustiça social, a mesma situação vivia o povo de Roma. E muito disso é por conta de rejeitar o Evangelho. Olhe para os países onde o domínio totalitário existe, como o comunismo, na China, em Cuba, Cabo Verde, outros lugares que existem domínios totalitários por parte do governo e que rejeita o Evangelho, eles acabam virando um país que são propagados as injustiças sociais. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, mas o Evangelho, ele acaba irradiando para a sociedade. E por isso podemos ver as transformações por parte do Evangelho. Duas aplicações para essa primeira parte. Benjamin Franklin, que foi um grande nome da Revolução nos Estados Unidos, ele disse que viver é enfrentar problemas atrás do outro, um problema atrás do outro. A vida cristã, ela é feita de tribulações. Por isso é falso, é pseudo, esse tipo de evangelho que convida o homem para viver uma vida de facilidade. Igrejas que colocam na sua porta escrito "pare de sofrer". Isso não é verdade. Se o nosso próprio Mestre, o nosso Senhor, padeceu nessa terra, nós haveremos de padecer. Tantos outros, Pedro crucificado, Paulo decapitado, João Batista decapitado, João o Evangelista exilado, tudo tribulações por amor ao Evangelho. Como podemos nós crer num Evangelho de facilidade? Viver o Evangelho é enfrentar os problemas com perseverança. As tribulações, elas surgem na nossa vida e nos levam à perseverança. A segunda aplicação é que se temos que experimentar as tribulações, nós não podemos nos vitimar, mas nós devemos nos empenharmos para crescer no meio da tribulação. A nossa sociedade, muito comumente, e até mesmo dentro das igrejas, tem se vitimado diante dos infortúnios da vida.
Quando olhamos uma pessoa, um malfeitor, que está ali preso justamente, as organizações de direitos humanos vão dizer que eles são vítimas de uma sociedade capitalista. Muitos crentes absorvendo essa visão hedonista em que não aceita de forma alguma tribulações, só busca o prazer a qualquer preço. Essa sociedade não está acostumada ao sofrimento e, por isso, deixam de crescer. No segundo ponto da nossa missão, o autor vai dizer que a perseverança ela tem um objetivo de produzir em nós um caráter aprovado diante do Senhor. Esta é a pedagogia de Deus para toda e qualquer tribulação. A pedagogia de Deus não é feita em cima de visões teóricas ou especulativas, mas de uma visão prática do que é padecer. Quem escreveu essa carta aos Romanos, sabia muito bem do que estava falando. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que vivia na nata da sociedade, a nata intelectual, doutrinado por Gamaliel, da melhor estirpe entre os judeus, com uma carreira e projeção para a mais alta corte intelectual daquela época. Ele abandonou tudo por amor ao Evangelho. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer a respeito de Paulo? Que outrora Saulo, perseguidor, e passou a ser perseguido? Importa que este homem reconheça e conheça o que é padecer pelo meu nome. Muitas vezes, e isso é muito frequente, alguém vem para Jesus Cristo, conhece o caminho da verdade, e os seus próprios entes queridos passam a abandoná-lo. O apóstolo Paulo experimentou com muita propriedade, chegando a receber prisões, maus tratos e morrer em uma masmorra marmitina, abandonado pelos próprios irmãos, alguns irmãos da igreja. Como dizer que o Evangelho de Cristo é um evangelho que você vem e para de sofrer? Não é verdade, irmãos. Contudo, durante esses processos de tribulações, nós temos a oportunidade, pela pedagogia de Deus, crescer na perseverança dos santos. A perseverança de que Paulo trata nas suas cartas não significa, ela significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Conheço pessoas que têm muita paciência com outras pessoas, mas não têm paciência com as tribulações. Outras têm paciência com tribulações, mas não têm paciência com pessoas. Irmãos, precisamos ter paciência durante as nossas tribulações e até mesmo por quem nos causa tribulações. Muitas vezes as tribulações, elas são advindas das nossas próprias escolhas. Outras vezes são por conta de outras pessoas. Alguém já te feriu, te prejudicou, te maltratou, te decepcionou? Adivinha,
Você também pode ter feito isso em algum momento na vida de alguém. Por isso, precisamos ser rápidos em perdoar. No culto de quarta-feira passada, nós aprendemos na lição do curso do exemplo do pai que foi rápido em perdoar o seu filho, em livrar o seu filho da culpa. E nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Na orientação da oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós devemos orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não existe crente lerdo em perdoar. Ah, Josias, mas você não sabe o que ele me fez. Não existe injúria maior daquela que fizemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, ele nos perdoou. Isso não significa que nós temos a capacidade de Jesus de esquecer as feridas que alguém te causa. Eu tenho uma cicatriz, lembro de quem fez, foi um amigo meu, não foi por briga, mas foi um corte de capim. Mas eu lembro do dia que essa cicatriz foi feita, esse corte foi feito. No dia eu senti bastante dor, mas hoje essa cicatriz não dói mais, porque já foi curado. Talvez eu esteja falando pessoas que estão ressentindo as tribulações que foram vividas por causa de alguém. Seja rápido em perdoar. Se livre do peso da falta de perdão. Alguém que não fornece perdão é alguém que bebe um copo de veneno esperando que o outro morra. Tem pessoas que passam essa vida inteira ressentindo coisas que deveriam ser perdoadas. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos, irmãos, suportá-las, não como sendo o último recurso, mas buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação. Precisamos suportar as tribulações, entendendo que ela vai fazer-nos ou vai levar-nos a uma paciência que nos faz triunfar. Muitas vezes nós somos jogados dentro de uma fornalha, assim como foram os amigos de Daniel. E quando nós estamos nessa fornalha, nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude. Que a sua mão poderosa esteja durante o nosso sofrimento. Que ele venha ao nosso socorro. Em Hebreus 10, versículo 36 diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. E qual é a promessa de Deus, de Cristo para nossas vidas? Existem dois versículos na palavra de Deus que é muito próprio para os nossos momentos de tribulação. Entendendo que quando estamos fazendo a vontade de Deus, estamos sujeitos a tribulações. Jesus disse certa feita aos seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Nós não estamos largados neste mundo, irmão. No mundo mau, existe um governo sobre as nossas vidas.
um Deus todo-poderoso que não dorme. A segunda palavra que Jesus nos prometeu e nos deixou com promessa é que este estarei convosco todos os dias. Não significa algumas horas, não significa alguns meses, alguns anos, todos os dias, até a consumação do século. Nós devemos confiar que o nosso Redentor vive. Ele reina e tudo está debaixo do seu domínio. É ele que mede com a palma da sua mão as águas do mar, que segura os firmamentos. É este Deus poderoso em que nós estamos depositando a nossa fé. A terceira parte que essa lição nos traz é que o caráter aprovado nos produz também a esperança. Uma música do grupo Logos, ele vai dizer que eu não sou maior do que o meu Senhor. Essa música chamada de Espinhos, ela fala, Senhor, se eu estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. É possível, irmãos, que você, mesmo sendo um crente piedoso, você esteja passando neste momento, ou vai passar em outro momento, por provações. Mas o caráter aprovado que Deus produz em nós, a nossa meta é chegar, na verdade, à estatura completa do Filho de Deus quando estaremos na glória. Nós estamos sendo salvos de alguns pecados, algumas dificuldades, em que um dia alcançaremos a estatura completa. Mas até lá, as provações produzem em nós um caráter aprovado na academia de Deus. Todas as vezes que estamos diante de uma provação, conhecendo o teor dessas provações, nós devemos buscar em Deus um caráter aprovado, não somente diante de Deus, mas para testemunho da comunidade que nos observa. É fácil reconhecer um crente durante a provação. Por isso, um crente genuíno, diante da provação, ele não se desespera. Diante da morte, sofremos, sentimos dor, choramos, mas não há desespero, porque existe uma esperança, pois está depositada em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ele lembra também que as tribulações que ocorriam ali eram os elementos fundamentais para a perseverança dos crentes que ali estavam. Nenhum marinheiro é forjado em marés tranquilas. Isso nos leva, irmãos, a pensar de como nós temos nos comportado diante das tribulações. Muitas vezes perdemos a oportunidade de crescer porque murmuramos. E a murmuração é, por Deus, abominável. Porque o contrário de adoração é murmuração. Conheço pessoas que vivem a vida inteira murmurando, como se isso fosse resolver a sua vida. Os apóstolos, os servos, os discípulos de Cristo, todos passaram por tribulações que hoje nós não passamos. Contudo, quando eles eram levados à prisão, o que impressionava as pessoas que viviam em volta, que mesmo debaixo de chibata, prisões injustas, eles saíam das prisões louvando e se alegrando na presença do Senhor. Por isso, o crente não pode, em nenhum momento, murmurar os espinhos que atingem a sua vida. O servo não é maior do que o seu Senhor
E se Cristo padeceu, sendo ele justo, como nós injustos, podemos nos rebelar durante a provação. O que dizer de Jó? Jó era um homem temente a Deus, homem piedoso, que fazia a vontade de Deus, reconhecido e referenciado pelo próprio Deus. No entanto, ele passou por provações, perdendo filhos, perdendo propriedade, perdendo sua saúde, perdendo seus amigos. Sofreu o que na linguagem de hoje podemos dizer o pão que o diabo amassou. No entanto, irmãos, no capítulo 42, Jó vai falar uma coisa que todo crente no momento de provação deveria se lembrar. Jó disse que antes da provação, ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas durante e pós a provação, ele conhece a Deus como se conhece face a face. O cristão que deseja receber a aprovação de Deus, ele deve entender que ele é submetido à fornalha, ao cadinho da vida, do fogo que purifica a nossa vida. É como faz o ourives com o ouro. Tem uma aliança de ouro que um dia foi um mineral que precisou passar pelo fogo purificador, de maneira que só ficou o ouro. E esse ouro virou um metal. Ele estava junto com alguns minerais. E agora é metal puro que serve como joia preciosa. O crente, ele passa por provações, mas essas provações, elas têm fins pedagógicos para a nossa vida. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego nessa fornalha ardente, e que Deus está no controle, conforme o livro de Daniel. Deus nunca vai te dar uma situação, um peso que você não possa carregar. Ele está com você durante as tribulações, durante as aflições da sua vida. Existe um poema de Pegadas na Areia que ouvimos também na quarta-feira passada. O poeta diz que em um sonho ele olhava 2 pares de pegada na areia. E ele observa que no momento de maior dificuldade da sua vida, ele só observou um par de pegadas. E ele reclama com Deus: como pode me deixar no momento de maior tribulação? Ao que responde o Senhor a esse poeta: na verdade, quando você vê um par de pegada, foram os momentos que eu te carreguei no meu colo. Irmão querido, minha irmã querida, Deus está no controle e você está no colo do Senhor, o Criador dos céus e da terra, que em nenhum momento perdeu o controle, ainda que pensemos que Deus não está nos ouvindo, ainda que pensemos que o céu se fez em bronze e que a sua oração não está sendo ouvida, mas você está sendo provado com uma finalidade, que ao passar por essa fornalha, você se torne um crente mais conhecido e conhecedor do seu Senhor. Que Deus não te tire as tribulações que o aproxima dele. Alguém disse
que as maiores orações, elas não foram feitas de dentro das igrejas, e sim nos leitos dos hospitais. É no leito de dor, onde não temos para onde ir, que as nossas forças falham, é que nós podemos fazer menção do nome do Senhor. São quando os nossos recursos acabam. Olha para essa pandemia. 3 poderes que a sociedade confia: o poder econômico, a ciência e o poder político. Nenhum dos 3 funcionaram. Nós só temos o Senhor por nós, irmão. E precisamos confiar que na fornalha da vida, nas tribulações dessa vida, Deus está cuidando de nós. Eu gostaria de, finalmente, irmãos, responder juntamente com os irmãos as 3 perguntas que o autor nos faz no início da nossa lição. Por que experimentamos tribulações? Vivemos, sim, em um mundo caído, onde o pecado entrou através de Adão. A partir daquele momento, não somente nós, mas a natureza passou a sofrer toda sorte de sofrimento, passou a surgir a partir da queda do homem. O pecado original trouxe junto com ele sofrimentos, e esses sofrimentos não atingem apenas a ímpios, atingem também aos crentes. E precisamos estar atentos diante disso, irmão. Porque um outro evangelho, um pseudo-evangelho tem se levantado nestes dias, dizendo que o crente não sofre. Isso é uma tremenda arrogância diante de Deus. O crente sofre. Tanto na Bíblia podemos ver isso, como nos nossos dias, os crentes piedosos passam por sofrimento. E até mais sofrimentos, muitas vezes. A confissão positiva que tem sido pregado, o evangelho da autoajuda, o coach evangélico tem falseado o evangelho de Cristo Jesus. Isso não é evangelho. Se queremos ser participantes da vida de Cristo, devemos também participar dos sofrimentos, pois somos considerados cristãos, e cristãos são aqueles que se parecem com Cristo. Existe um livro chamado Livro dos Mártires, em que narra o sofrimento, especialmente no século XV. Crentes que morreram eram piedosos e leais às Escrituras, e por isso padeceram. Que dizer de Policarpo, tendo a oportunidade de negar o Evangelho? Ele diz que como ele pode abandonar aquele que o salvou, e por isso foi queimado vivo em uma fornalha. E tantos outros do passado que passaram por tempestades, tribulações, mas hoje estão na glória com o Senhor. A segunda pergunta, irmãos, é qual deve ser o nosso comportamento durante as provações. E eu gostaria de fazer uma citação de um pastor batista, que eu tive a alegria de conhecê-lo, um pastor que tem me ensinado muitas coisas a respeito do Evangelho, um teólogo, um professor, um pastor de alma, pastor Judiclei dos Santos, da Igreja Batista do Jardim Botânico. Ele disse que homens e mulheres, quando se veem impressionados pelas adversidades da vida, fazem um movimento pendular
como um pêndulo de relógio entre o desespero e o otimismo vazio. Homens e mulheres, quando pressionados, têm feito este movimento de um lado para outro, ora por um lado, ora por outro, de desespero e muitas vezes de otimismo vazio. Estamos no mês de setembro, onde intensificamos os nossos cuidados quanto aos suicídios. E o que é o suicídio? A falta de vontade de viver, que muitas vezes tem caráter orgânico, bioquímico, mas por vezes são causados pelo desespero da vida, de uma vida sem Deus, ou uma vida envolvida com os afazeres deste mundo, que causa um adoecimento na sua saúde, que pode levar ao desespero de querer tirar sua própria vida. Homens e mulheres, quando estão sendo pressionados, se não for pelo Senhor e o conforto do Evangelho, perdem o prazer de viver. Outros arrogam para si, dizendo que o que ele fala é o que tem peso, e passa a fazer determinações a Deus, o que por si só é uma arrogância espiritual. Trata-se Deus como se fosse o seu boneco, o seu robô, e Deus é Senhor e nós somos servos. Por isso é um equívoco, irmãos, a confissão positiva. Por isso que é um equívoco o evangelho da autoajuda, porque eles são argumentos, otimismo, vazios diante do Senhor. Diante das lutas, o nosso comportamento e a nossa postura deve ser a mesma de Jó, a mesma de Josafá, a mesma de Davi, quando se interpôs a Golias. Muitos fazem menção de carro, outros de cavalo, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor. O crente não tem para onde ir, como diz Pedro, para quem iremos nós, se só tu tenha as palavras de vida eterna. E não somente isso, nós estamos sob o governo de um Deus criador de todas as coisas e que não perde o controle de nada do que acontece. O Senhor reina diante de toda dificuldade, de toda tribulação. Creia, irmãos, que o Senhor reina e Ele tem cuidado de vós. Este mesmo Senhor, como diz o Salmo 121, Ele não dorme, mas Ele permite algumas tribulações para que a gente se aproxime dEle, para que seja forjado em nós um caráter tal qual o seu Filho. E por último, irmãos, é possível aprender alguma coisa durante as provações? Eu digo que sim, porque toda tribulação ela é pedagógica. E se tem uma característica dos filhos de Deus, é a sua capacidade de aprendizado durante as tribulações. Por isso, irmãos, não devemos esmorecer. Não devemos desanimar. No momento de tribulações, olhe para a vida de Jó. Eu acho que não tem coisa pior do que perder um filho. Alguém que perdeu 10 filhos, fazendo a vontade de Deus. Ele tem muito a nos ensinar. Que perdeu a sua saúde, que perdeu as suas propriedades, mas se manteve fiel a Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Vale a pena servir a um Deus que está no controle de todas as coisas e que nunca vai nos abandonar. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou de tal maneira. E como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Finalmente, irmãos, gostaria de deixar as palavras que a revista nos traz para pensar e agir. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual vai ser o resultado ou então empenharmos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Sentar e ver a banda passar ou tirar proveito da tribulação para que seja forjado uma paciência triunfadora? Em segundo lugar, na medida em que as tribulações produzem em nós perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Nessa academia de Deus, você hoje seria aprovado ou reprovado? Creio que todos nós devemos ser aprovados, ser obreiros aprovados diante das tribulações. E por fim, que tal aproveitar todas as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais do Deus vivo? Não deixe passar essa oportunidade. Gostaria de dizer aos irmãos que nós devemos fazer coro com o apóstolo Paulo, que diz que todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você é um filho de Deus. Não está largado neste mundo. Existe um Deus que cuida de você. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Vamos orar? Mais uma vez, fale com o Senhor. Deus eterno, muito obrigado por essa lição. No momento que vivemos tantas dificuldades, dores, perdas, sofrimento, tanta coisa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, diante da tribulação, nós temos sofrido além do que é necessário. Ó Deus, tenha misericórdia de nós durante esses momentos em que a dor insiste em atacar o nosso coração. Cremos na Tua palavra e cremos nas Tuas promessas, mas somos pequenos e fracos diante de Ti. Venha com a Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual para entender que essas tribulações estão sendo trabalhadas na nossa vida para forjar o nosso caráter cristão. Faz-nos parecido com Teu Filho. É o que te pedimos em nome dele. Amém, Senhor. Irmãos, tenham um bom dia. Vamos para o culto. Teremos daqui a pouco, com a expectativa de sermos mais uma vez abençoados pela a palavra do Senhor, que vai ser ministrada também aos nossos corações. Louve ao Senhor, se coloque na presença do Senhor. Seja o seu dia muito abençoado. Você tem uma semana na presença do Senhor, que independente das tribulações, que você possa ser abençoado pela mão poderosa do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima escola dominical.